gestores, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Como tem passado? Hoje é dia quê? 10? Hoje é dia 10/2, 2 dias após o lançamento do filme 50 Tons de Liberdade. E eu tô aqui com os meus amigos, primeiro comendo um lanchinho, burlando a minha dieta, por pura e espontânea pressão. E daqui a alguns minutinhos a gente vai assistir o filme. E amanhã eu vou gravar pra vocês o que eu achei, quais foram as minhas impressões sobre o filme. Fica ligadinho que vocês vão ver em breve, tá bom? Se você gosta da trilogia 50 Tons de Cinza, assista esse vídeo, tá? Se você não gosta, assista também, quem sabe você mude a sua opinião. Deixa aqui seu comentário, se você gosta, se você não gosta, seu like, tá legal? E já se inscreva no canal pra toda vez que eu postar um vídeo novo vocês ficarem por dentro, tá bom? 10 minutos para começar a sessão. E olha, fora do que sabe. Quais são as expectativas para o filme, Fran? Todas as possíveis. Todas as possíveis, em que sentido? Boa, vamos logo ver o capítulo final, porque eu quero saber. Aparece aí, Gabriel. Dá tchauzinho. Você que não conhece o filme, vai ser o primeiro e o último. Não tenho muita expectativa. Não, é o primeiro. Ouço as pessoas falarem muito da relação entre os protagonistas, Mas vamos ver então no que vai tenho dar. uma certa expectativa para ver se realmente São isso mesmo. impactante. Vamos. Falou, vamos lá, vamos assistir. Tchau, Gabrielzinho. Tchau. Então, minhas flores, quais foram as minhas impressões sobre o filme? Hoje é o dia seguinte da intro e do dia que eu fui no cinema, que vocês viram no começo desse vídeo. Tá cedinho, é bem cedo, pra esse vídeo eu tentar pôr ao ar ainda hoje. Então vamos lá, eu vou falar pra vocês as minhas impressões. Se você gosta da trilogia 50 Tons de Cinza, pra você tudo que eu for falar aqui hoje vai ser redundante, porque você vai continuar gostando e amando. Se você não gosta, não sei se você vai gostar assistindo esse filme ou odiar mais ainda. Mas, se quiser dar uma chance, assiste esse vídeo até o final e depois a gente conversa melhor, tá? Com você que não gosta do filme. Bom, em primeiro lugar, podem ficar tranquilos, podem ficar sossegados, que se você não assistiu esse terceiro filme ainda, eu não vou dar spoiler de nada, tá? Talvez o que eu fale aqui te dê a entender certas coisas que irão acontecer ou acontecerão no filme, mas eu não vou falar o que realmente acontece. Mas se você já leu os livros, o que tá no livro é o que aconteceu no filme, tá? Só isso que eu vou falar, assim. E talvez uma coisinha final que eu preciso falar, mas não vai estragar sua experiência quando você for assistir ao filme, tá? A segunda coisa é que eu vou começar esse vídeo comentando de maneira geral como que foi o filme, o que eu achei do filme. Enfim, eu vou dar um apanhado geral. Uma segunda parte desse mesmo vídeo será uma coisa assim, que então não iria existir nesse vídeo se não fosse uma conversa, uma discussão super saudável e super gostosa que a gente teve quando acabou o filme. Como vocês viram na introdução desse vídeo, eu fui ao cinema com os meus amigos, a Fran e o Gabriel. E quando saímos do cinema, ficamos um tempão do lado de fora discutindo os porquês e sobre o filme. Foi uma discussão, uma conversa muito, muito gostosa. E foi muito legal que teve pontos de vista diferentes, só que não tanto. Porém, um sentimento diferente em relação a esse filme. Então vamos lá, vamos começar com as minhas impressões de modo geral sobre o filme. Eu posso começar assim, ó? Acho que diz tudo, né? De maneira geral, bem geralzona mesmo. Eu amei o filme. Acabou a bateria da minha câmera, eu tive que trocar, tá? Por isso deve ter mudado um pouquinho a imagem ou o ângulo da câmera, tá?
Eu acho que esse terceiro filme resgata um pouquinho da essência do primeiro. O primeiro filme é assim, mesmo tendo muito corte, porque corta muita coisa do livro, de quem lê os livros. Só que eu entendo também que por uma questão de tempo, de roteirização, sei lá, por toda essa questão, acontecem vários cortes do que acontece na história, e eu sei que esses cortes grandes são necessários para a história que está nos livros ser passada para o cinema de uma maneira mais romantizada, de uma maneira mais atrativa visualmente, do que aquele contadinho em miúdos que acontece no livro. Eu entendo isso. Mas acontece, tem várias cenas que não digo falta porque dá pra entender bem o filme sem essas cenas, mas pra quem lê os livros, falta coisa, falta informações que no filme não dá. Porém, eu acho que esse terceiro filme conta bem mais, é bem mais próximo ao livro do que o primeiro e sem dúvida do que o segundo. Dos três, o segundo filme eu acho que foi o piorzinho, assim. O primeiro e o terceiro filme você consegue ver, de maneira geral, a história que você leu. Você consegue enxergar os lugares, você consegue ver o contexto, as caras e bocas das pessoas, as interpretações, você consegue enxergar tudo aquilo que está no livro, que até então era no seu imaginário, você consegue ver no primeiro e no terceiro filme. Já o segundo filme, eu acho que foi quase que uma recriação do que acontece no livro. Eles não são tão fiéis assim quanto é o primeiro e o terceiro. O meu ponto de vista, tá? Eu acho isso. Agora, voltando a esse terceiro filme. A imagem é impecável, é lindo, é uma imagem, é um filme que você tem vontade de ficar assistindo o tempo todo, porque é uma imagem muito linda mesmo. E o que falar pra vocês do áudio? Meu Deus do céu, eles conseguem se superar a cada filme na questão do áudio, na questão do som, da trilha sonora, das músicas, enfim. Gente do céu, que... Voltando a dizer que, pra mim, eu acho que equiparou bem com o primeiro filme. Ai, meu Deus, que... Quando começa a tocar uma música em específico, que quem só viu os três filmes, não precisa ser exatamente os três, tá? Quem só viu o primeiro filme vai entender o que eu tô dizendo. Meu Deus... A hora que começa a tocar aquela música nesse filme atual, acabou. Pra mim acabou ali. Pra mim já tinha acabado, já fazia tempo já. Chorei muito nesse filme. Em contrapartida, é um filme... Gente, não tem jeito, eu não tenho como não igualar. Os mesmos sentimentos que eu tive com o primeiro filme, eu tive com esse terceiro. Chorei muito nesse filme, mas também dei muita risada. Tem umas cenas, gente, é impagável, não tem como não rir. É muito engraçada. E são várias cenas. O filme, de uma maneira geral, ele tem um teor cômico, assim, meio dessa história conturbada, dessa história louca que desses dois, né, desse casal. Mas tinha uma pitada de humor, assim, que fez toda a diferença, fez todo o filme ter a sua graça. E mais pro final, a parte emocionante, que foi pra acabar. Aí me fez ir às lágrimas e me fez falar, não, volta, pelo amor de Deus, volta. E muito tem a ver com o áudio e com a imagem, claro. A mistura, a composição desses dois, e claro, um trabalho excelente de edição, um trabalho excelente dos atores, tudo. E toda a história que não só esse casal tem juntos, mas toda a história que todos nós que acompanhamos os livros, que acompanhamos os filmes, tem com esse casal. É todo um contexto que chegou no final, não teve como evitar as lágrimas, elas vieram com força. Bom, agora falando da parte negativa do filme. Claro que o filme é um filme erótico. A história toda é uma história erótica.
Só que o que aconteceu nesse terceiro filme que foi o que me incomodou, e eu acho que deve ter incomodado outras pessoas também, foi o excesso, não das cenas sexuais, porque isso já vem vindo lá de trás dos livros e dos outros filmes, não foi o excesso de sexo, mas a maneira como foi apresentada o sexo nesse filme. Eu achei muito agressivo, eu achei que foi muito explícito, foi quase um pornô para ir assistir ao cinema, sabe? Foi muito exagerado, muito... uma coisa que eu acho que não teve essa necessidade. No primeiro filme, as cenas de sexo são um pouco mais delicadas. É uma coisa assim que começa e dá a entender que eles fizeram certas coisas. Começa de um jeito e a composição da cena, da luz, da angulação da câmera, não sei o que, dá a entender que foi feito certas coisas. Não precisa mostrar que está sendo feito. E foi, acho que isso, a grande sacada do primeiro filme, que fez a mulherada cair de paixão e de suspirar e até mulher falar que saiu excitada do cinema. Foi por causa dessa... nós mulheres, nós somos visuais e nós precisamos de um contexto, de uma história para chegar à excitação. E no primeiro filme tem toda a história por trás, claro, mas tem toda essa sutileza no apresentar o sexo ao público. Coisa que no segundo filme você já vê que é uma visão mais masculina da coisa. E teve realmente a mudança de direção nos filmes e tal. E no segundo foi um homem dirigindo. Você vê essa pitada masculina, essa coisa indo para o pornográfico. E agora no terceiro filme aí escrachou de vez. Aí liberou geral. Aí é um pornozinho. Se você tem restrições assim em ver nudez explícita e sexo quase que explícito, não vá, que você vai passar raiva. Porque além de ter muito... eu achei exagerada a maneira como foi apresentada. Poderia ter sido de uma maneira mais sutil, mais dando a entender que ia chegar a esse ponto. Mas sério, foi só isso que eu tenho para reclamar do filme. Eu sei que é um roteiro pobre, eu sei que eles não exploram o roteiro como deveria, como é os livros, mas aquela pitadinha, aquelas cenas... te faz envolver, te faz querer ficar assistindo, querer acompanhar a história e te faz ter o sentimento de ai meu Deus, continua, que foi o que aconteceu no final. A vontade de querer continuar assistindo o filme ou de ter outros filmes pra gente continuar assistindo. Então o que eu tenho pra falar do filme sem dar spoilers é basicamente isso. Pra mim, tá? Dandara, é muito bom. Não é um filme com história e roteiro e coisa elaborada. Não é um filme assim... é aquela história de novela. Mamão com açúcar, sabe? É coisa romantizada. É o encanto, é toda essa magia. Não é uma história carregada de conteúdo, não é. É uma história que, de maneira geral, eu acho que vai agradar 99,9% das mulheres, não vai agradar tanto os homens assim, por dois motivos. Uma, a história é contada para as mulheres. E dois, o pornô que aparece no filme não é o pornô que os homens estão acostumados, entendeu? Não que eu tenha gostado, não gostei. Mas ainda assim é uma coisa mais para a mulher assistir. Não atrai tanto ao homem quanto atrai o público feminino. Bom, mas é lindo demais a imagem, o áudio, o final. O final é emocionante. Muito, muito lindo. Gostei pra caramba do filme. Queria ter mais, queria assistir mais. Ah, e uma coisa que eu já ia esquecendo. Muito importante a ser dita nesse vídeo. Eu não acredito que eu já ia me esquecendo disso. Meu Deus do céu, que homem lindo é esse James Dornan. Se vocês não sabem quem é ele, é o Christian Grey.
Ai, Jesus, que lindo, que gato, que gato. Nesse filme ele consegue ser ainda mais gato, ou ser tão ou quanto gato quanto no primeiro. Ai, meu Deus, que homem lindo. Como já não bastava ele de gato, gatíssimo, ter também mais um gato pro filme. Já tem o Taylor, que é o segurança do Christian, que ele é muito gato, muito bonito, não sei o quê. Mas agora, nesse terceiro filme, é um spoiler que eu tô dando aqui porque não vai fazer diferença nenhuma pro seu entretenimento. Ou vai, não sei. Me colocam mais um gato, gatíssimo, que é o segurança da Ana. Meu Deus, é muito pra um filme só. Mas voltando, vamos focar. E de maneira geral foi isso meus pensamentos sobre o filme. Quando saímos do cinema, as mulheres foram se reunir no banheiro, as mulheres do cinema, a gente foi pro banheiro e todas suspirando, e algumas chorando, e falando que queria mais, e não sei o quê. Quando saímos do banheiro, que a gente se encontrou lá com o namorado da minha amiga, com o Gabriel, aí a gente foi conversar, ficamos um tempão do lado de fora do cinema conversando sobre o filme. E o legal, interessante, eu até falei isso pra ele, que ele não gostou do filme. Gabriel, não fica bravo comigo não, tá? Que eu tô falando que você não gostou do filme. Mas enfim, mas foi uma coisa tão legal assim, e até uma coisa interessante. Ele saiu do cinema falando que não tinha nada a dizer sobre o filme, que era muito pobre de roteiro, de qualquer coisa. Porém, a gente conseguiu desenvolver tanta coisa a partir desse filme que eu não posso interpretar como um filme sem conteúdo, sem nada. A gente conseguiu desenvolver tanta coisa. Enfim, eu vou usar essa conversa que a gente teve ontem à noite para contextualizar tudo que eu quero falar aqui para vocês agora. Claro que o filme mostra bem, e não só esse, os 3 filmes ou os 3 livros, mostra o quanto que o Christian é desequilibrado e busca a todo custo a aprovação feminina. Pela história do passado dele, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, dando spoiler dos outros filmes se você não conhece a história. Mas ele busca a aprovação feminina a todo custo por causa do que ele carrega lá atrás. E sim, é na Anastácia que ele vê a necessidade com que ele precisa dela, a necessidade que ele precisa dessa aprovação, então ele faz de tudo por ela. Então, assim, quando as pessoas criticam como que pode as mulheres gostarem desse filme, como que pode as mulheres gostar desse cara dependente dela, como que pode as mulheres gostarem de um cara que a persegue, que não sei o que. Eu sei que vai gerar muita polêmica, mas assim, tenta pôr na cabeça o seguinte, homens, a vida toda de vocês, de uma história, num histórico geral da coisa e tal, a vida toda de vocês sempre quiseram e precisam de uma aprovação. No começo é da sua mãe e depois você transfere para sua esposa, que é basicamente o que acontece. Os homens acabam procurando figuras maternas para casar. Só que o que acontece nessa história, e é o que chama a atenção da mulherada, que a mulherada fica empolvorosa, é porque o fato de um cara poderoso, multimilionário, bilionário, sei lá, precisar tanto dessa mulher que não tem atributos, assim, não é a gostosona da parada, ela é uma pessoa comum. E até no primeiro filme, as roupas que ela vestia, o cabelo dela, não sei o que, é tudo bem comumzinho, bem normal. É depois que ela se envolve com ele que ela começa a se transformar e ficar uma mulher mais bela. Mas ela é bem comumzinha. Então, na nossa cabeça feminina, fica aquela coisa de as mulheres podem, qualquer uma, ter o cara que elas quiserem aos seus pés. E fica aquela coisa de poder, aquela coisa de eu consigo ter o emprego que eu sonhei, eu consigo ter o homem que eu sonhei. Não adianta vocês pensarem assim, mas não tem a ver, não tem. Tem, pra gente tem.
Porque vocês vêm de uma cultura de que a mulher tem necessidade de ter o homem. E no fundo, o que toda mulher quer no fundinho, assim, pode ser bem no subconsciente. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é uma coisa que desenvolveu após o filme pelo subconsciente nosso. É assim, no fundo, bem no fundinho, a gente quer que o homem dependa da gente. E não digo financeiramente, mas o emocional. A gente quer esse cara dos contos de fada vindo atrás de nós. Sabe como que é? Eu sei que é feio, eu sei que... Eu nunca gostei, eu já falei até aqui pra vocês em vídeo. Eu nunca gostei de história de contos de fada, mas essa história é bem contos de fada mais atual e uma versão mais explícita do que é a realidade para muitas. Um cara desequilibrado que busca a figura materna numa mulher e ele depende e necessita dela para viver e para seguir sua trajetória. Bom, mas além de tudo isso, o que atrai ainda mais as mulheres, mas na verdade o que eu acho assim que diferencia um pouco dos contos de fada tradicional para esse conto de fada é o seguinte: é o fato de que, diferente das histórias tradicionais de princesas, a princesa ela é nada. Ela é lá, aquela namoradeira da janela. Ela é um nada. E vem um príncipe e se encanta por ela. Já na história da Anastácia e do Grey, não sei o quê, o diferente é justamente isso. É justamente a mulher ser alguma coisa, ou no começo da história do primeiro, ela querer ser algo, ela querer chegar a um patamar sem depender do cara. Para muita gente que vai assistir ou foi assistir, pode até parecer que ela gosta de depender dele. Mas olha a fundo para a história, vocês vão ver que não é isso. Ela não depende dele desse jeito. É que é a consequência por ele ser muito rico e tal. Acabam acontecendo coisas. Se você é multimilionário, você não vai dar nada para a pessoa que você ama e vice-versa. Então é justamente que nem, vamos por aqui, no começo ele quer uma submissa e ele enxerga ela como submissa. Não vou falar o porquê, porque daí você tem que ler os livros para entender o porquê. Ele já vê ela como uma submissa. E na realidade, na real da história, o submisso é ele. Ele se submete a se entregar tal quanto para essa relação, para essa mulher, que ele é capaz de abrir mão da vida dele, sei lá, da paz interior. É tanta preocupação que gira em torno para ele ter ela, que ele é o submisso da história. Ele que é o dependente, é ele, não é ela. Ela, pelo contrário, ela pode, sabe? Ela, com todo o seu jeito ou não jeito, ela conseguiu conquistar o cara, e a maneira que ela conseguiu conquistar o cara foi justamente não sendo igual às outras. Ela foi ela. Ah, você quer esses joguinhos? Tá, mas vai ser do meu jeito. Terão coisas que eu aceito, terão coisas que eu não irei aceitar. Isso dentro lá da relação entre quatro paredes. Mas fora a desobediência dela constante para ele, o fato dela querer ser alguém independente do cara que ele é, isso mexeu e aguçou com ele. E isso fez o cara se encantar por ela cada vez mais. Então é esse o pulo do gato para nós mulheres. E uma coisa que foi a conclusão da nossa conversa no final da noite foi que, claro, esse filme foi feito para as mulheres. Ponto final aí. Mas uma coisa que é clara é que todo mundo pensa, tanto que o nome da trilogia 50 Tons, por causa da história dele, do Christian, mas a história é dela. A história é toda dela. É ela que é a protagonista da história. É por causa dela que nós, mulheres, gostamos e admiramos essa história, por mais confusa e complicada que ela seja, por mais desequilibrada e desajustada que ela seja. É por causa dela.
E querendo ou não, a gente vive num momento que as mulheres estão tendo voz. E é uma coisa que é muito recente, ou não, a mulher ter voz. E o filme mostra isso, mostra a mulher tendo voz. De uma maneira que parece que é o cara que tá mandando na história, mas na verdade quem tá com tudo nas mãos é ela, não é ele. Eu só acho que é muito legal a história. A relação dos dois é uma relação saudável? Não, não é. Mas não por causa do sadomasoquismo, porque a partir do momento que o casal determina o que é bom ou mal para a relação e eles se respeitam, ok. A relação deles não é saudável pelo que ele carrega consigo mesmo, pelo que o Christian 50 tons de cinza carrega. Por isso que a relação não é saudável. É por toda a bagagem emocional que ele traz lá de trás. E é o que acontece, infelizmente, na realidade de muita gente. O que aconteceu lá no passado, que é inevitável, é o que a gente sempre bate na tecla aqui da criação das crianças e não sei o quê. O que aconteceu lá atrás interfere no ser humano que você vai ser lá na frente. Por isso é tão importante a criação, sempre é importante, mas na infância, às vezes a gente não dá o devido valor, a gente não presta atenção em coisas que são importantes para as crianças. E é o ser humano que você está formando, é o ser que você está formando, pode depois crescer todo complexado e complicado lá no futuro e precisar de um tratamento para sempre na vida, precisar de acompanhamento médico, às vezes até de medicação. E assim, ele encontrou uma pessoa que goste dele e que quer ficar com ele e tudo, mas na realidade, assim, pode ser difícil achar uma pessoa que aceite um cara com complexos tão complicados na vida. Voltando a dizer, não é questão do sadomasoquismo. Quando você se aprofundar na história, você vai entender o que eu tô querendo dizer. O sadomasoquismo é só uma pitadinha de emoção na história. O problema do cara é coisa lá do passado que ele carrega e vem trazendo. Minhas flores, o vídeo de hoje foi esse. De maneira geral, eu amei o filme, não vejo a hora de assistir de novo, gostaria de ter mais, ri, chorei, foi muito legal, muito divertido, e a discussão que a gente teve no final do filme foi melhor ainda. E eu proponho para vocês, aqui embaixo nos comentários, ter essa mesma discussão. Eu não queria que vocês falassem, o filme é ruim, o filme é uma... Não, nada disso. Se você gosta do filme, coloca aqui os porquês de você gostar do filme. E se você não gosta de nenhum, da trilogia, de nada, conta aqui também o porquê, tá bom? Vamos ter uma discussão amigável e respeitosa aqui nos comentários, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não. Responde. A da Fran sem opinião. Qual que é a opinião da Fran? Não, fala a sua. Ela tá te filmando. Não, mas pode... Sei lá. Ainda não tenho uma opinião formal. Vaca, essa sapo.